Então bora lá, falando sobre essa questão do Jair Ventura, e aí, vai ser demitido, não vai? Tem ele, tem o Lucas Andrino, dois dos principais responsáveis também pelo Goiás se encontrar nessa situação de fracasso em mais uma temporada de 2025, e parece que a gente só voltou no tempo, né? Um Goiás que vai começar a Série B sem um padrão tático, sem um elenco definido e sem classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, um Goiás que não tem absolutamente nada. E para mim começaria exatamente da forma do ano passado, sem técnico e sem um diretor de futebol, ou contratando esses caras no começo, né, basicamente ali em cima da hora, com a Série B bater na porta. O Jair Ventura não merece nem sequer dar uma entrevista mais pelo Goiás. Tem todo aquele enredo de jogo, né, depois, tudo bem, você tem que dar entrevista, tem que respeitar também os profissionais que estão trabalhando, a transmissão, e gerar conteúdo, né? O técnico Goiás tem essa mania feia, às vezes, de não dar entrevista, de estar bravinho e não falar. Isso não existe. Né? Um campeonato sério, por exemplo, como a Premier League, gera uma multa pesada, inclusive. Mas o Jair Ventura ele não deveria nem sequer, né, cogitar a possibilidade de amanhã estar no CT Edmundo Pinheiro ou voltar para dar uma explicação ou uma reunião com o Lucas Andrino, com o Goiás. Tá? Para mim, eu demitiria exatamente os dois. Por quê? Não tem como, essa estrutura que o Goiás está agora, tá, com também a supervisão eterna da família Pinheiro, isso não vai mudar. Tá? Isso não tem como de mudar. Eu posso fazer o maior escândalo do mundo, a torcida pode fazer protesto, pode deixar de ir para o estádio 10 anos seguidos. O Goiás não vai deixar de ser, a estrutura do Goiás não vai mudar em sequer absolutamente nada. Então, a gente tem que tentar solucionar isso, apesar de quem comanda o clube. E o que seria? A chegada de bons profissionais. O Goiás, mesmo sendo esse fiasco de 2014 para cá, né, que é um Goiás já mal administrado, com muitas histórias ruins de corrupção dentro do clube, de má administração também, quando tem dinheiro não sabendo exatamente aonde investir, como, na forma de contratar, a base e tudo mais, de lá para cá, mesmo assim o Goiás ele ainda vez ou outra conseguiu acertar alguns times, alguns diretores, algumas escalações que funcionaram em determinados momentos, para pelo menos deixar o seu torcedor com pelo menos não ter um vexame, né? Uma campanha de meio de tabela na Série A, acesso na Série B, uma ou outra oitava de final na Copa do Brasil. O torcedor do Goiás ele não é muito exigente assim também não, tá? A gente tem uma exigência maior do que os clubes mais ou menos desse padrão de Série B que o Goiás se acostumou, né? Então o torcedor do Goiás ele tem uma expectativa maior do que o do Figueirense, do Avaí, do Remo, né? Por conta das últimas temporadas, dos últimos 20, 30 anos. Mas o torcedor do Goiás ele não quer ver exatamente um time campeão brasileiro todo ano, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, a cada 2, 3 temporadas. Não, era só o básico, gente. É um clube de meio de tabela na Série A, que chegasse ali numas oitavas de Copa do Brasil, disputasse uma Sul-Americana de forma séria, tivesse uma categoria de base boa e alinhado a um bom projeto, um trabalho de 10, 15 temporadas, o Goiás seria campeão de alguma coisa. Uma Copa do Brasil, 6 e acaba vencendo, uma Sul-Americana, até mesmo uma campanha boa em Série A, mas nem isso o Goiás teve mais. Então, assim, eu não consigo tirar da culpa, apesar desta má administração do Jair Ventura, de toda a estrutura do Goiás, a culpa também do Jair Ventura, do Lucas Andrino e dos próprios jogadores. Eles também têm culpa nisso. Volto a utilizar aquele mesmo exemplo. O Brasil é um país muito ruim, mal cuidado, mal administrado, taxa de violência altíssima, a corrupção, tudo de fato tende a levar o cidadão para um caminho ruim. Mas, só porque a estrutura não é boa, quer dizer que a única forma de você viver aqui é roubando? Não. Tá? Eu estaria sendo errado fazendo isso. Então, assim, tem que separar as duas coisas. É um ambiente muito ruim para se viver? É. Mas isso não justifica também que você tenha a sua parcela de contribuição, a sua parcela de responsabilidade de tentar fazer o seu bom trabalho. E o Jair Ventura, juntamente com o Lucas Andrino, eles não conseguem fazer isso. A informação que vem do Goiás é aquela mesma de sempre. O Goiás ele não demitirá o Jair Ventura agora por conta dessa questão da Copa Verde. Pegando até mesmo um gancho de uma informação que foi confirmada pelo Lucas Andrino, pelo André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, antes do jogo contra o Crack, é que o Goiás ele via um valor maior na Copa Verde do que propriamente no Campeonato Goiano. O que eu quero dizer com isso? A Copa Verde, ela garante para o Goiás a terceira fase da Copa do Brasil, ela garante também uma premiação em dinheiro, tanto da CBF, com a mixaria, quanto também do patrocinador master, né?
O Campeonato Goiano, por exemplo, não tem uma premiação exclusiva. Caso o Goiás vença o Goianão, né, ou vencesse, dá viva sorte. Na Copa Verde é diferente. Então, assim, no Goiás, essa questão do campeonato da Copa Verde, ela é levada em consideração. E o Goiás, ele tem sim chances reais, apesar do fiasco que é o Goiás dos últimos anos. A tendência natural é do Goiás conseguir vencer o Brasiliense nesse meio de semana e chegar até a final. Então, o Goiás, ele vê nesta Copa Verde talvez uma última chance. Mas assim, gente, sendo bem honesto, não vai adiantar de nada. Por quê? O Goiás não vai ser campeão da Copa Verde antes da Série B. Não tem como, porque a final da Copa Verde ela acontece no dia 9 de abril, né, se eu não estiver enganado, as duas datas, né, as datas da final. A Série B já começa no dia 4, tem Goiás e Amazonas na Serrinha, no dia 4 de abril, né, exatamente um dia depois, ou exatamente no dia, não, 2 dias antes do aniversário do Goiás. Então assim, não tem como o Goiás falar, vamos dar mais uma chance para o Jair Ventura, porque tem a Copa Verde agora, dá para ser campeão. Não, porque a Série B ela começa antes. E outra questão, até agora, nem o Jair Ventura nem o Lucas Andrino, eles não demonstraram absolutamente nada para continuarem no Goiás. Eles não demonstraram nenhum tipo de postura, de tomada de decisão acertada para seguirem aqui no clube, para ser um bem valioso. Falar, nossa, se perder esse cara agora, não acho outro no mercado, muito pelo contrário. Tá? Os trabalhos deles são péssimos. O Lucas Andrino teve 3 chances para reconstruir o Goiás e todas elas jogadas no lixo. Ah, mas não sei quem que contrata, tem o dedo da família Pinheiro no meio. Que tenha, gente, que tenha. Isso a gente sabe que sempre vai existir no Goiás. Mas a culpa também de escolher os nomes é do Lucas Andrino. A gente não pode chegar aqui agora e usar só essa desculpa de família isso, família aquilo, não. Porque quem tomou a decisão de escolher, por exemplo, uma contratação igual do Arthur Caíque, ao invés de um outro jogador com um perfil mais jovem e com números melhores nos últimos anos, foi o Lucas Andrino. Eu sei que é muito fácil o Lucas Andrino indicar um jogador mais caro para o Goiás e ser barrado, eu sei que isso vai acontecer, tá? E que já aconteceu em vários outros momentos no Goiás, até mesmo quando o Arley estava no clube, e hoje a gente vê que, de fato, o que o Arley fazia, às vezes eu acho que era até um milagre, tá? Porque o Goiás era muito pior do que é hoje, em questão financeira, e o Arley ainda, naquele estilo, né, sendo tocado igual boi, ainda conseguia fazer um time ou outro com algumas peças, alguns achados, né, dos estaduais, o que de fato era uma vergonha para o Goiás. Mas assim, não tem como, tá? Os trabalhos deles também são ruins, apesar do clube não proporcionar essa estrutura para um trabalho independente, né? É palpite daqui e dali o tempo inteiro, é confusão interna, é discussão de saída de CEO, igual foi no ano passado. Ainda assim, as decisões deles são ruins, são fracas, são feitas de qualquer jeito. É um time que não apresenta nenhum padrão tático. O Jair Ventura merece a demissão exatamente hoje, após o clássico contra o Vila Nova. E não é só o Jair Ventura e o Lucas Andrino, não. Esses jogadores também têm uma parcela de culpa muito grande, né? Você vê o Lucas Ribeiro hoje, por exemplo, o cara andando em campo, perdendo dividida. Para mim é um cara também que não merece continuar mais no Goiás. O Douglas Teixeira da mesma forma. O William Lepo não joga nada, mas não vai achar outro melhor do que ele também não. Tá nesse padrão que o Goiás contrata. Só jogador de graça, emprestado, esquece. Tá? O William Lepo é o ápice pra gente. Então você tem que dar um puxão de orelha e ver o que faz para a Série B. Demissão hoje, né? Ainda hoje, rescindir o contrato do Regis. No ataque, o Edson Carioca não tem a possibilidade nenhuma de ajudar o Goiás na Série B. O Zé Hugo da mesma forma. O Facundo Barceló igualmente. O Brenner Culano muito esforçado. Um jogador que pelo menos tem vergonha na cara, mas tecnicamente falando não suporta talvez nem sequer uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então assim, o Goiás ele enche os seus jogadores, o seu plantel de jogadores que não somam, sabe? É aquela coisa de você contratar muitos jogadores baratos, e que não são baratos assim, é você trazer 4 ou 5 jogadores de 60, 70 mil, ao invés de um de 350 que você tem a certeza que vai resolver. O único jogador que você tem essa confiança hoje no Goiás seria o Wesley Garcia, o Wesley Garcia e o Tadeu, é isso. Tá? Aí aqueles jogadores que tem um crédito, que para a Série B são bons. O Tadeu, o Lucas Lovatti, né, pela esquerda, o Messias, apesar de ter feito o jogo hoje também com muitos erros. Talvez o Marcão. O time do Goiás no enredo